Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que momento do seu dia você estará assistindo a esse vídeo. Meu nome é Sandra Domiciano. Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero fazer a indicação de um super livro, Santidade, de J.C. Rowling. Esse é o maior compilado sobre santidade que eu já li em 26 anos de cristã. Para vocês terem uma ideia, esse livro eu adquiri ele em 2017, até anotei aqui para não esquecer. E eu já li ele 6 vezes, porque eu tenho que ler ele pelo menos uma vez por ano. Ele está todo marcado, cheio de anotações em suas laterais, porque cada vez que eu leio esse livro são mais coisas sobre santidade que eu vou adquirindo, absorvendo, trazendo para minha vida, e é por isso que eu tenho como uma super indicação. É da editora Fiel. As letras dele são bem pequenas, então acredito que se fossem maior, o livro teria aí pelo menos umas 600 ou 700 páginas, mas não é nada que seja desconfortável para ler, muito pelo contrário, a diagramação do livro é muito boa e de uma fácil leitura. E é sobre isso que eu quero discorrer hoje com você. Apesar de não ser um livro lançamento, não ser um livro recente, mas é um livro que tem muita informação, muita coisa boa para passar para vocês e eu quero dividir isso nesse vídeo. Primeiro, vamos compreender aqui um pouquinho quem foi John Charles Rowling. Nascido em 1816, faleceu em 1900. Ele foi um bispo influente da Igreja da Inglaterra e um escritor cristão proeminente do século XIX. Ele é conhecido por sua firme defesa das doutrinas do cristianismo evangélico e por sua clareza na exposição da Bíblia. Rowling serviu como bispo de Liverpool muitos e muitos anos e deixou um legado significativo através dos seus escritos. Alguns dos seus livros mais conhecidos são Santidade, que é esse do qual nós vamos falar no dia de hoje, A Fé Verdadeira, A Cruz do Cristão. Suas obras, elas enfatizam a importância da fé genuína, a necessidade de uma vida cristã santificada e a centralidade da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Rowling é lembrado como um líder cristão influente, um autor cujos escritos continuam a ser lidos e apreciados por aqueles que buscam crescerem em sua fé e compreensão das escrituras sagradas. Rowling, ele tinha uma visão profunda e apaixonada pela santidade. Ele acreditava que a santidade era uma parte essencial da vida cristã e que todos os crentes deveriam buscar e viver vidas santificadas. Aqui eu vou deixar alguns pontos chaves da sua perspectiva a respeito da santidade. J.C. Rowling, em seu livro Santidade, ele discute o custo da santidade. Ele enfatiza que a santidade ela não é barata. O argumento de que a busca pela santidade pode envolver desafios e sacrifícios significativos. Embora eu não possa citar diretamente trechos específicos do livro, eu quero compartilhar aqui com vocês os principais pontos que Rowling faz sobre o custo da santidade com base em seu ensinamento geral. Ele destaca que a santidade envolve a renúncia do pecado e a renúncia ao mundo. Isso pode ser um custo significativo, já que muitas vezes significa abandonar práticas pecaminosas, padrões e comportamentos que eram anteriormente bastante familiares para muitos que hoje dizem serem cristãos. Rowling, ele enfatiza a santidade requer esforço, dedicação e isso precisa ser constante, processo contínuo de busca a Deus, de conformidade com a vontade do Pai. Isso exige também muita disciplina, renúncia às outras coisas dessa vida.
Ele também confirma que a busca pela santidade pode levar, sim, à oposição, à perseguição por parte daqueles que não compartilham a fé ou os valores cristãos. E isso pode ser um custo emocional, um custo social bastante grande para quem quer viver uma vida em santidade. Muito embora haja um custo, Rayleigh também ressalta que a busca da santidade é habilitada pela graça de Deus e depende da obra do Espírito Santo nas nossas vidas e, portanto, mesmo que haja um custo, é também um processo capacitado pelo próprio Deus. No seu livro Santidade, J.C. Rayleigh aborda o tema da segurança na fé cristã. Ele sustentou uma visão clara, firme sobre a segurança da salvação dos crentes, que muitas vezes é associada à doutrina conhecida como perseverança dos santos ou segurança eterna. Aqui eu vou listar alguns dos principais pontos de vista de Rayleigh sobre esse assunto. Segurança na fé. Rayleigh acreditava firmemente que aqueles que genuinamente confiam em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor têm segurança na salvação. Ele enfatizou que a salvação não depende da nossa capacidade de sermos perfeitos ou de meros esforços humanos, mas sim da graça de Deus e da obra completa do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Rayleigh apoiou a sua visão na clareza das Escrituras, ou seja, nos argumentos que a Bíblia ensina claramente que os crentes são guardados por Deus e que nada pode separá-los do amor de Deus, como diz Romanos capítulo 8, no verso 38 e 39. Outro tema abordado por Rayleigh em seu livro é a perseverança dos santos. Ele abraçou a doutrina da perseverança dos santos, que ensina que Deus garante a perseverança dos crentes até o fim. Rayleigh via isso como uma obra de graça de Deus, não baseada nas nossas habilidades de manter ou não a nossa própria salvação. Ele também fala sobre a exortação à santidade. No entanto, Rayleigh também enfatizou que a segurança da salvação não deveria levar à complacência ou ao pecado. Ele exortava os crentes a buscar a santidade, a viver uma vida que evidenciassem a genuidade de sua fé. Ele faz várias admirações à igreja, exortando os crentes a uma vida de maior santidade e fidelidade a Jesus Cristo. Aqui estão alguns dos princípios de advertências que Rayleigh oferece em seu livro. Primeiro, exortação à busca da santidade. Rayleigh enfatiza repetidamente a importância da busca ativa da santidade. Ele admite os crentes a não serem complacentes, mas buscarem uma vida que seja cada vez mais conformada à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Ele fala sobre renúncia ao pecado. Ele admoesta os crentes a renunciar ao pecado em todas as suas formas de evitarem qualquer compromisso como o mal. Rayleigh enfatiza que a santidade ela envolve uma separação do pecado e do mundo. Ele exorta os crentes a examinarem os seus corações, a terem uma fé genuína, que se manifeste em uma vida transformadora. Ele fala sobre vigilância espiritual. Ele enfatiza e encoraja os crentes a serem vigilantes em sua vida espiritual, a orarem fervorosamente, a lerem regularmente a Bíblia para crescerem em conhecimento, em graça. Ele fala muito também sobre dependência em Deus.
Enquanto admira os crentes em busca da santidade, o Rayleigh, ele também lembra que a santidade ela não pode ser alcançada apenas com esforços humanos. Ele está sempre enfatizando dependência da graça de Deus, no trabalho do Espírito Santo, em capacitar os crentes a viverem verdadeiramente uma vida santificada. Ele fala muito sobre o testemunho cristão. Rayleigh está sempre exortando os crentes a serem luz, a serem sal no mundo, a fim de impactarem positivamente a sociedade ao seu redor com o Evangelho. Ele enfatiza que uma vida santa é um poderoso testemunho do cristianismo. John Charles Rayleigh, em seu livro Santidade, aborda não apenas princípios gerais de santidade cristã, mas também aplica esses princípios às necessidades específicas de sua época. Rayleigh, ele viveu no século XIX. A sua visão, ela vai refletindo as questões e os desafios enfrentados pela igreja, pela sociedade em seu tempo. E aqui eu vou deixar algumas das necessidades da época que ele abordou no livro Santidade. Formalismo religioso. Rayleigh criticava o formalismo vazio que via em muitos círculos religiosos da sua época. Ele chamou a atenção para a necessidade de uma fé genuína, de um compromisso real com Cristo, em vez de meras formalidades religiosas. Ele fala sobre a secularização e mundanismo. Rayleigh enfatiza que estava sempre preocupado com a crescente secularização e o aumento do mundanismo na sociedade. Ele exortava os crentes a viverem vidas que se destacassem e que fossem distintas dos padrões mundanos. Ele fala muito também sobre o crescimento do liberalismo teológico. Rayleigh também estava ciente do crescimento do liberalismo teológico e do questionamento das doutrinas fundamentais do cristianismo. Ele defendeu firmemente a ortodoxia cristã e a importância de manter as doutrinas da fé sempre avivadas no interior de cada cristão. E uma das coisas que me chamou mais atenção nesse livro Santidade é a necessidade de líderes espirituais fortes. Rayleigh via a necessidade de líderes espirituais fortes na igreja, que fossem exemplos de santidade, que liderassem os rebanhos com fidelidade à palavra de Deus. Evangelismo e missões era também algo que ele sempre estava preocupado e que ele enfatizou ali no seu livro. Ele fala sobre a importância do evangelismo, das missões, encorajando os crentes a compartilhar ativamente o evangelho com os incrédulos. A visão de Rayleigh sobre as necessidades de sua época foi profundamente enraizada em seu compromisso com a fé evangélica e na crença de que a resposta a essas necessidades estava na vivência de uma vida cristã autêntica, na proclamação do evangelho. Suas admoestações visavam revitalizar a fé e a prática cristã em meio aos desafios do século XIX. Embora tenham passado muitos anos desde então, muitos dos princípios que ele defendia ainda são relevantes para o dia de hoje na vida dos cristãos. Bom, pessoal, acho que eu já falei até mais do que deveria a respeito do livro. Se eu continuar falando aqui, você não vai nem ver necessidade de estar adquirindo o seu, ok? Então, fica aí como indicação de leitura esse livro da editora Fiel, com essa capa maravilhosa, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, de J.C. Rayleigh. Adquira e edifique a sua vida, seja ali bombardeado por muitos ensinamentos cristãos a respeito desse tema que é tão importante. Dias de hoje,
quanto eram importantes no século XIX para Rayleigh e a Igreja do Senhor daquela época. Se você não sabe onde adquirir esse livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link da livraria El Shaddai, que é a livraria parceira aqui desse canal. Você entra no site da livraria por esse link, adquire esse livro Santidade e muitos outros que eles possuem lá. Eles têm um verdadeiro arsenal de literatura cristã para edificar a sua vida. Ainda não é inscrito aqui no canal? Inscreva-se, ative as notificações para você ser sempre avisado quando tiver um conteúdo novo aqui no canal. Curta, comente, compartilhe com outras pessoas, aquele cristão que você sabe que quer viver uma vida plena, uma vida correta na presença de Deus, mas ainda está meio perdido, novo convertido. Esse aqui é um verdadeiro banquete para a vida dessas pessoas. Adquira já, no nome de Jesus. Bye!